Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, e como eu já citei, a leitura do texto, bem como também a exposição, será do versículo 12 até o versículo 24. Jeremias 9, do 12 ao 24. E eu farei uma explicação, na verdade eu já fiz ela algumas vezes, então eu me comprometo a fazer só mais essa vez, tá? Uma vez que ela já foi feita pelo menos 3 ou 4 vezes com relação a isso, acho que daqui em diante não haverá mais necessidade, assim espero, né? Os irmãos estão acostumados com a exposição que eu faço, que é sequenciada naquela ordem, em que normalmente eu sigo a ordem dos versículos. Mas, por vezes, pelo menos eu tenho percebido isso em Jeremias principalmente, a necessidade de não seguir necessariamente a ordem. Não significa dizer que os versículos não serão expostos, mas eu digo a ordem que eles estão dispostos aqui no texto sagrado. Então, nessa manhã, novamente acontecerá isso. Eu darei aqui a sequência, ou no caso a divisão exegética do texto, para você ter uma ideia, uma boa ideia do que está sendo referido aqui, mas a forma homilética, isto é, a entrega do sermão, ela não seguirá exatamente a sequência de versículo como está disposto aqui. Mas atente-se, você vai, com a graça de Deus, compreender a pregação da palavra. Veja já a divisão aí clara. Do versículo 12 ao versículo 16, nós temos aqui a explicação da ruína. Há uma explicação aqui, mais uma explicação que é dada, o porquê do povo ter que enfrentar tão duro juízo. A explicação da sua ruína, do versículo 12 até o versículo 16. Do versículo 17 ao versículo 22, nós temos a lamentação, o choro, o pranto, por causa dessa ruína, por causa desse juízo que o povo enfrentará. Do 17 ao 22, a lamentação. E nos versículos 23 e 24, nós temos aqui o único fundamento para o qual, ou no qual nós devemos nos gloriar. O único fundamento no qual devemos nos gloriar. Versículos 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus, Jeremias 9, a partir do versículo 12. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar, porque razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, e nem andaram nela. Antes, andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre nações que nem eles, nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados! Estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma à sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças, e os jovens as praças. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo,
e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Onde está a glória dos reis? Onde está a glória dos reis? Se você observar ao longo da história sobre os grandes impérios, e especialmente acerca dos seus imperadores, dos seus governantes, você perceberá vários pontos em comuns entre eles. Mas há um que eu quero ressaltar especialmente essa manhã, que é exatamente a busca pela própria glória. Todos eles têm isso em comum. Todos eles que, assim, governaram grandes nações, que fizeram o reino que estava debaixo da sua responsabilidade avançar, territorialmente falando, e também em poder, em força militar, econômica, dentre outros aspectos. Todos eles tinham como fim último tornar o seu nome grande, fazer o seu nome conhecido, deixar assim um legado, fazer assim com que eles fossem chamados pelos outros como grandes reis gloriosos. Todos eles, sem exceção, que não governaram para o Senhor, para manifestar a glória do Senhor, mas que fizeram exatamente o contrário disso. E não pense que isso é algo distante de nós, como se fosse apenas algo que você vai observar nos livros de história. Não! Em nossos dias, os governantes da atualidade fazem exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. A preocupação deles não é com o povo. A preocupação deles não é, e deveria ser principalmente, com a glória divina. Não é. Você acha que a motivação do presidente atual da Rússia é outra? Que não seja o seu próprio nome, a sua honra? Ele usa argumentos nesse sentido com relação à honra do seu povo, a sua história, a sua tradição, para justificar o seu avanço ali no território que ele está interessado. E não pense que o presidente do outro país, da Ucrânia, ele tem algum outro desejo também que não seja esse. Por mais que em alguma medida possa também querer o bem do seu povo, em última instância, o que está no coração de homens ímpios é a glória pessoal de cada um deles. Você que é crente, que está em Cristo, precisa lutar contra isso frequentemente, para não se entregar ao desejo da glória individual, da sua glória pessoal, do seu nome. O que dizer então de homens ímpios? Certamente, por mais que você observe alguma busca por outras coisas, lá no cerne da questão está a busca pela própria glória. Essa manhã nós ouvimos aqui, na leitura sequenciada, Atos 12, do Novo Testamento, que o fim de homens assim é terrível. Ainda que nem todos provem exatamente o mesmo castigo que Herodes, mas não tenha nenhuma dúvida que se não provarem a mesma coisa aqui nessa terra, se não se arrependerem, provarão sim pior castigo após a sua morte, a condenação eterna. Por quê? Porque não buscam a glória do Deus único e verdadeiro. Você que é membro da Igreja de Cristo, você que pode afirmar, e você confessa isso publicamente, eu faço parte da Igreja do Senhor. O texto essa manhã lança luz sobre onde está a sua glória. A glória dos reis?
pode ser visto na busca por força, por conhecimento, inteligência e riquezas. Mas a glória da igreja, a sua glória, está em conhecer ao Senhor e exercitar este conhecimento. Fora disso, qualquer outra glória é vã. Eu vou repetir. O texto nos ensina que a glória da igreja está em conhecer ao seu Senhor. E veja, não apenas conhecer, exercitar este conhecimento. As duas coisas estão ligadas. Fora disso, qualquer outra glória é vã. Volte para o texto, observe novamente a palavra do Senhor nosso Deus. Na verdade, antes de você ver o versículo que você note, o primeiro versículo, que seria o versículo 15, preciso trazer uma ideia aqui importante do que nós veremos agora. O texto nos ensina essa manhã também, meus irmãos, nos traz aqui uma ilustração de um ceifador cruel. Quero que você tenha essa ideia na mente. Um ceifador cruel. Antes de chegar no versículo 23 e 24, eu quero ressaltar isso. Porque eu entendo que os versículos 23 e 24 são os versículos principais dessa passagem aqui, dessa perícope. Mas o que vem antes é importante, é claro, o contexto que lança luz aqui para os versículos 23 e 24. Os versículos 23 e 24, eles são frequentemente memorizados. São versículos que são bastante conhecidos de nós cristãos. No entanto, aqui há o contexto maior que é importante você compreender. Calvino, comentando acerca disso, diz o seguinte: essa é uma passagem notável e muitas vezes encontrada na boca dos homens, ou seja, os versículos 23 e 24, como outras frases marcantes, que são conhecidas como provérbios. No entanto, poucos consideram corretamente como essas palavras estão conectadas com o contexto anterior, isto é, do versículo 12 ao versículo 22. Como Calvino muito bem sabia, meus irmãos, o contexto desses versículos aqui é, mais uma vez, o juízo divino. O convite do profeta para se gloriar vem no meio de uma recitação do castigo pelo pecado. Sim, o que ele diz nos versículos 23 e 24 para nós, o fundamento da nossa glória, onde nós devemos gloriar, vem depois de um anúncio, novamente um outro anúncio de juízo. Capítulo após capítulo, versículo após versículo, repetidamente, o livro ensina a mesma lição. Deus é um Deus santo, que não faz vista grossa ao pecado, de forma nenhuma. Ele leva pecadores a julgamento. Ele julga justamente aqueles que quebram a sua aliança. Jeremias 9, do 12 ao 22, contém aqui esses juízos justos do Senhor. Você deve lembrar que Deus, ele sustentou o seu povo com maná, lá no deserto, e com água que saiu da rocha. Mas agora, diz o versículo 15, que ele ofereceria a eles absinto e fel. Veja, versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, lhe darei a beber água venenosa. Observe, essa profecia é sobre uma calamidade nacional, ela é terrível. Por quê? Porque envolve o suprimento de água e de alimentos. Até isso seria também atingido. Isso também é seguido por uma profecia de exílio. Veja, versículo 16: espalhá-los-ei entre nações que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Não apenas os suprimentos deles mais básicos seriam atingidos, mas eles seriam exilados. A ideia volta aqui. E a palavra aqui, o verbo usado, espalhar, meus irmãos, lá em Provérbios capítulo 5, versículo 16, é usado para designar a água que escorre pela rua. Lá em 2 Samuel 18:8, é a ideia de uma extensão da batalha, a batalha que se estende. Mas também em Isaías 28:25, traz a ideia de espalhar da semente por um
agricultor, assim eles seriam espalhados, desterrados, tirados da terra prometida e levados em cativeiro para uma terra estrangeira. O que está por trás aqui dessa fala, dessa profecia de exílio, é a maldição pactual, lá de Levítico 26, 33, quando o texto diz: espalhar-vos-ei por entre as nações e desembaiarei a espada atrás de vós. Este é o pano de fundo da passagem. O que Deus já tinha falado e revelado lá atrás, fundamentado, dito que se vocês quebrarem a minha aliança e não se arrependerem, mas andarem de forma a se entregar aos seus pecados, apostatando da fé, vocês serão exilados. Percebe a reversão da bênção aqui? O Deus que fez uma aliança com o seu povo e lhes concedeu uma terra maravilhosa, abençoada por ele, promete castigar duramente este povo, tirando-os desta terra e levando para uma terra estrangeira, de inimigos. Meus irmãos, profecias de exílio, elas tornaram cada vez mais frequentes à medida que os babilônios se aproximavam de Judá. Você tem notado isso? Eu espero que sim. Cada vez mais Jeremias volta a falar no exílio, que desde o início ele anuncia. E quando o juízo finalmente chegasse, a terra seria destruída. Versículo 19, veja. Como estamos arruinados, estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Os babilônios, os caldeus, iriam devastar a infraestrutura de Jerusalém. Observe a expressão sobremodo envergonhados, isto é, a reputação deles no mundo da época seria totalmente perdida, totalmente, por causa da captura da sua terra. E o povo reconhece agora que é um povo, nesse caso seria, quando isso se concretizasse, um povo sem honra, um povo sem status, um povo sobremodo envergonhado. Eles também fariam com que a população de Jerusalém diminuísse. Haveria esse castigo, e por isso que eu falei dessa figura aqui que norteia esse bloco que eu estou enfatizando para vocês, do ceifador cruel. Essa ideia de morte que está bem presente também nessa passagem. O profeta aqui, ele providenciou versos que soam para nós, novamente, como um canto fúnebre. A sua canção pelos mortos provoca arrepios na coluna vertebral. Sim, mais arrepiante do que qualquer trecho, se você conhece ou já ouviu falar, de qualquer romance do famoso escritor Stephen King. Porque a morte, veja, versículo 21, parte A, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Veja, a morte aqui, ela é personificada. Não confunda isso como se a Bíblia estivesse afirmando aqui ou em qualquer outra passagem que a morte é um tipo de entidade, um ser pessoal. Não é essa a ideia. A linguagem aqui é poética. E aqui ela ganha essa personificação, a morte. De acordo com o profeta, ela é uma espécie de, aqui nesse texto, um gatuno que vem à noite. Sim, um perseguidor que espia pela janela. Um intruso que invade uma casa para cometer assassinato. A morte, meus irmãos, é o assassino furtivo que penetra nas defesas e desliza para dentro de qualquer castelo fortificado. A morte, nesse texto, é retratada como um indivíduo que é habilidoso e que pode superar qualquer obstáculo em seu caminho. A palavra janela, ela é derivada de uma raiz que significa abrir um buraco em, a ideia de perfurar.
e indica uma fenda estreita em uma parede, geralmente alta, acima dos beirais do telhado, para permitir a entrada de luz e ar. É claro que não tinha vidros e apenas raramente tinha um sistema de fechamento, diz um comentarista sobre isso. Usualmente, meus irmãos, no Antigo Testamento, veja como essa figura aqui é forte no texto, porque normalmente no Antigo Testamento a pessoa é que desce para o reino da morte. A pessoa desce para o reino da morte. Por isso que aqui no texto a imagem da morte subindo, ela é aterradora. Aterradora. Ela é agressiva. A ideia é essa, ela está crescendo, ela está surgindo e entrando, e indo buscar os indivíduos. Nós também a expressão entrou em nossos palácios. Aqui sugere que o pensamento é que não importa o quanto as defesas possam ser vigorosas, de forma nenhuma. A morte ela é capaz de vencê-las facilmente. Pode ser o castelo, o palácio mais bem protegido. A morte é capaz de invadir. Também, nós temos aqui uma descrição da morte como niveladora. Sim, do mais baixo ao mais alto. Ninguém escapa da morte. Até nos palácios, até entre os nobres, a morte também os alcança. E nesse contexto aqui, juízo. Não somente o povo em geral, mas também e principalmente as autoridades de Judá seriam alcançadas pela morte. Jeremias também usa a expressão aqui, o pronome nossas, que novamente mostra como o profeta se associa com o povo, como ele se identifica com o povo aqui. Mas a parte B do versículo 21 também nos apresenta a morte como um raptor de corpos. Diz o versículo 21, parte B: exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Percebe? A morte ela não vem apenas para os idosos. Não. A sua influência ela é sentida até mesmo entre os mais jovens e mais saudáveis. Visto que a morte se mostra inflexível, a cidade se torna deserta. E aqueles seriam encontrados brincando, no caso das crianças, ou falando pelas ruas da cidade, não estão mais lá. Além disso, veja que a referência às crianças e aos jovens aqui também indica que não haveria futuro para aquela nação. Sem jovens, sem crianças, sem continuidade do povo. Percebe o quão terrível é essa visão aqui, irmãos? Da morte sendo personificada, invadindo pela janela, passando nos lugares mais inimagináveis e alcançando a todos, sem exceção, até as crianças. Essa imagem não é nova. Você que é um leitor assíduo da Bíblia, sabe muito bem. Você deve lembrar de Êxodo, de como o Senhor já fez isso. E crianças sofreram o juízo de Deus. Todos, sem exceção, são alvo aqui desse juízo. A morte ela arranca até as crianças brincando em seus parquinhos. Não há lugar para correr, não há lugar nenhum onde se esconder. Pior ainda, a morte trata os mortos aqui como lixo e nega a eles um enterro adequado. Versículo 22. Veja como esse ceifador é cruel. Fala: assim diz o Senhor, os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Meus irmãos, o profeta agora ele acrescenta um segundo retrato que foi revelado a eles sobre esse impacto da morte sobre a nação.
A imagem da morte agora é de um agricultor que espalha os corpos pelo campo como se fossem fertilizantes. Os cadáveres dos homens, diz o texto, jazerão como esterco sobre o campo. Essa, como você já ouviu aqui em Jeremias, em sermões anteriores, é uma demonstração de uma descrição de algo vergonhoso, de um fim vergonhoso. E aqui talvez a implicação tenha a ver, aqui no caso de tantos corpos aqui espalhados, porque não seria possível sepultar todos eles, devido ao tamanho do juízo, tão grande. Mas veja a ideia de vergonha atrelada aqui. Você já ouviu a explicação sobre isso, de que a exposição de um cadáver publicamente, não ter um enterro digno, um sepultamento digno, é um sinal do juízo do Senhor Deus sobre eles ali. Também o texto diz, cairão como gavela atrás do segador. E aqui deixa-me citar um outro comentarista sobre essa explicação aqui. Ele diz o seguinte, quando o segador ou o ceifeiro lança sua foice no produto a ser colhido, ele ajunta as hastes em seus braços, o máximo que consegue segurar, quando as puxa em uma pilha para que outro venha e o junte em um feixe. Porém, aqui o que está em vista é uma cena que não há quem a recolha. O trigo, ele diz, apodrece no chão porque não há ninguém para fazer os feixes. Esta é a descrição de uma calamidade devastadora. Devastadora. Meus irmãos, esse massacre macabro aqui, ele está muito bem ilustrado numa pintura, e eu recomendo que você depois veja, você pode encontrar no Google, depois, outro momento você procurar, de um artista chamado Winslow Homer, chamada a pintura de Veterano num Campo Novo. A pintura mostra um amplo campo de trigo contra um horizonte azul. Em primeiro plano, um homem balança uma foice. O grão de corte escuro está espalhado ao redor dele. A pintura não é sobre agricultura, é sobre guerra e morte. As roupas do fazendeiro deixam evidente que ele acabou de voltar da sua luta pela União na Guerra Civil Americana. O trigo que ele cortou de horizonte azul representa a destruição do Sul. Veja depois como essa imagem ilustra bem aqui a ideia, as coisas atreladas aqui, do ceifador e da morte. Meus irmãos, a morte é o ceifador cruel, ou o cruel ceifador, que deixa cadáveres de homens como grãos cortados num campo aberto. Há um poeta americano que descreveu assim a morte, o ceifador cruel. Há um ceifador cujo nome é morte, e com a sua foice afiada, ele colhe os grãos pelas praganas num fôlego, e as flores crescem entre eles. A morte é este ceifador cruel. Essa ideia da morte como um ceifador cruel, ela é aterradora para muitas pessoas. Há pessoas que, mesmo depois de crentes, têm dificuldade de falar sobre o assunto. Falar sobre morte é um problema. Como eu cresci num contexto católico romano, e muito ligado a outros tipos de paganismo, de práticas pagãs, eu lembro que uma das coisas que a minha família, meus familiares, eles tinham dificuldade de fazer era falar sobre assuntos como esse. E ao mesmo tempo falavam, é uma coisa assim bem estranha, né? Algumas palavras tinham que ser evitadas, mas ao mesmo tempo, algumas pessoas, inclusive minha avó paterna, falava com muita frequência também sobre esse assunto. Então havia ali um misto, ali, um tipo de atitude bem estranha com relação a isso. Por exemplo, certas palavras de doenças deveriam ser evitadas. Não se deve falar. Na cabeça deles, isso seria atrair tal coisa para a sua casa. Você tem uma ideia? Uma das coisas que eu ouvi quando criança é que quando você tiver o seu quarto na sua casa, você não deve colocar a cama numa posição que os pés estejam para a porta. Porque se você dorme
nessa posição, é como se estivesse dizendo que você estivesse atraindo, chamando a morte também. Por quê? Porque os pés estão para fora, para a porta, como se fosse a ideia de um caixão sendo assim conduzido. Percebe? Tudo isso não passa de superstição, de lenda, de coisas que não provém da palavra de Deus. Mas em tudo isso há algo em comum entre as pessoas, que é esse medo do ceifador cruel, que é essa apreensão, esse aterrorizar diante da possibilidade do ceifador chegar, como que ninguém espera no momento mais inoportuno e ceifar a vida daquele que assim tanto tem medo. Isso descreve você nessa manhã? Isso descreve você? E aí observe, eu não estou dizendo com isso que você deve desejar a morte por desejar. Não é esse o ponto aqui. É claro que qualquer cristão quer viver mais essa terra, quer poder glorificar o Senhor em toda a sua vida, nessa terra ainda. Mas o cristão, quando alguém é convertido ao Senhor, passa agora a ser do Senhor, como um servo do Senhor, a sua forma de observar, a sua maneira de ver a morte, ela muda completamente. A sua cosmovisão acerca do ceifador cruel muda. Você continuará lamentando quando a morte chegar para pessoas que você ama, não tenha dúvida quanto a isso. Você também desejará que possa ainda viver mais tempo, mas você entende que este ceifador não pode fazer mais do que levar você à presença de Cristo. Sim, por meio da morte, nós somos levados para o Senhor e estaremos diante dele imediatamente. Não depois de várias eras, não depois de não sei quantos tempos, não, imediatamente. Se você que está em Cristo fechar os seus olhos hoje, se o ceifador cruel lhe visitar, em Cristo com Cristo você estará. Percebe? Como a maneira de encará-la é totalmente diferente. Nesse sentido, com essa perspectiva, você poderá dizer, assim como outros irmãos seus e meus no passado, quando estavam no leito de morte, trataram como algo que serviria apenas como uma passagem para se encontrar com o seu Senhor. E aí, nesse sentido, anelaram que ela chegasse. Anelaram. Você pode dizer isso? E aqui eu quero enfatizar isso, porque nós temos que fugir dos extremos. Uma coisa é alguém que está querendo se entregar à morte de uma forma pecaminosa. Não, você tem que chamar para viver e lutar pela sua vida e dos seus. Um outro extremo é aqueles que têm tanto medo, tanta dificuldade com isso, que não podem agir como outros cristãos no passado. Que é como se a vida fosse aqui e agora, aqui e agora. Alguém que foi alcançado pelo Senhor tem os seus olhos postos na eternidade. É para lá que você olha. Esse é o foco. O seu alvo é Cristo, você olha para a eternidade. E você pode ter 30 anos nessa terra, 50, talvez 100 anos. Mas o que é isso comparado a viver eternamente com o Senhor? Eternamente com o Senhor. Percebe como a gente se apega a coisas pequenas? E nos gloriamos em coisas que não deveríamos nos gloriar. Em coisas supérfluas, passageiras, que não têm valor eterno, que não têm peso de glória, de fato. Mas veja, não apenas essa figura é aqui apresentada para nós, o ceifador cruel. Nós também temos aqui uma verdadeira escola de tristeza, onde nós aprendemos a como lamentar. Jeremias, meus irmãos, deve ter, não tenha dúvida,
ficado perturbado com essas imagens aqui da morte. E ele perguntou no versículo 12, veja, versículo 12: quem é um homem sábio que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Os sábios aqui descritos são aqueles que, por meio da sua sagacidade natural e da observação precisa do que está acontecendo ao seu redor, são capazes de discernir os eventos e tudo aquilo que está acontecendo. O termo, porém, aqui é mais provável sendo usado no sentido específico para designar uma classe de sábios, aqueles a quem o rei consultava. Há um comentarista que diz que eles seriam os conselheiros políticos da época. Ele até diz o seguinte, levanta a pergunta, colocando aqui como se o texto estivesse dizendo: quem entre os estadistas de Judá tem noção verdadeira do alcance de sua ruína? Seria essa a ideia do Jeremias está falando aqui. E embora ele se orgulhasse da sua habilidade e perspicácia política, da sua sabedoria, eles não compreendiam os eventos que estavam acontecendo e que viriam a acontecer. Por isso, a nação seguia cegamente em sua calamidade, meus irmãos. Os chamados sábios não podiam discernir o que estava acontecendo. Porém, se voltar para aqueles que são os religiosos, os sacerdotes, os profetas, também não iria fazer com que tivesse resultados melhores. Veja, o texto diz, versículo 12: a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar. O texto aqui se refere aqui aos profetas do templo de Jerusalém, que alegavam, como você já ouviu, ter uma revelação divina em sua boca, como se o Senhor estivesse falando por eles. E você lembra qual é a mensagem deles, não lembra? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Estamos protegidos, estamos assegurados, nenhum mal nos sobrevirá, somente paz e prosperidade. Essa era a preocupação deles, profetizar segurança sem nenhum tipo de garantia ao povo, uma vez que o povo quebrava a aliança frequentemente. A expressão explicar aqui, o verbo declarar, refere-se ao profeta como o mensageiro divino apresentado, ou no caso, apresentando o que o Senhor lhe revelou. E o fenômeno que requer explicação é claro, veja, por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela. Note algo aqui, a fala de Jeremias é de uma descrição futura, como ele também já fez outras vezes. Está falando de algo que ainda vai acontecer. Mas a maneira como ele coloca é de que isso já aconteceu. Por quê? Porque é certo de que irá acontecer. E aí ele usa isso para perguntar a esses sábios, sejam políticos ou religiosos: como vocês não conseguem discernir isso? Não conseguem entender isso? Uma linguagem, uma expressão no passado de algo que vai acontecer ainda, como garantia de que de fato não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. E qual é a explicação, pastor? Versículos 13 e 14. Não é difícil de encontrar, de forma nenhuma. A consequência, meus irmãos, a morte, ela é a consequência inevitável do pecado. Versículos 13 e 14. Respondeu o Senhor: por que deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela? Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Por que é que o povo receberia o duro juízo? Você sabe, eu acredito que você conseguiria enumerar os pecados: idolatria, falso culto, imoralidade, desonestidade nos negócios, a família se unindo para adorar falsamente, e assim havendo também adultério, todo tipo de promiscuidade, inúmeros pecados. Por isso o povo seria castigado.
O versículo 14 usa a expressão que eles eram duros de coração. Ou seja, aqui é uma atitude desafiadora em relação ao Senhor. Uma rejeição à sua lei. Uma preferência por falsos deuses e, ao mesmo tempo, é uma recusa em se arrepender. O coração é duro. Eles não se arrependem de forma nenhuma. E aí você pode dizer, pastor, esses pecados aqui mencionados são bastante familiares. Bastante familiares, claro. Não apenas eu digo isso com relação à leitura de Jeremias, mas familiares no sentido de que são pecados que nós vemos em nossos dias. Para a igreja, em nossos dias. Adultério, desonestidade, impiedade, falsa adoração e por aí vai. E tais pecados exigem o que de nós? Exigia o que deles? Exigem o que de nós? Lamentação. Como você ouviu no último sermão, essa ideia ela permanece aqui na sequência de Jeremias capítulo 9. Há um chamado divino por meio do profeta para que o povo lamente pelos seus pecados. Nós devemos prantear pelos nossos pecados. Prantear. Veja o que diz o texto, versículos 17 e 18, sobre isso, sobre o pranto, sobre o lamento. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Essas carpideiras aqui, meus irmãos, como também eu já expliquei antes, elas eram uma espécie de profissionais ali ligadas à morte. Como assim? Nos funerais, um grupo de mulheres que choravam, lamentavam, até mesmo com gritos agudos, elas pranteavam os mortos. Estes são os pranteadores que andam rodeando pela praça. Você vê isso lá em Eclesiastes 12:5, por exemplo. Em Amós 5:16, os que sabem prantear. São profissionais do lamento ou da lamentação. E embora a calamidade não seja futura, ela está sendo apresentada como tão certa aqui, que o motivo, ou melhor, que o povo podia fazer agora era já se preparar para o funeral. Agora já lamentem. Agora, os corpos ainda não estão expostos diante de vocês, mas agora já vocês são chamados para lamentar, para prantear. E nesse caso aqui, chamando as carpideiras para conduzirem esse grito de pranto. O funeral aqui descrito não é de um indivíduo, não é de uma pessoa simplesmente, mas é o funeral da nação inteira. A nação inteira. E a ocasião aqui é pública. E o pranto ele vai aumentando num nível de tomar todos aqui. Veja a expressão que é usada, como é interessante aqui, há um jogo de palavras aqui. Ele diz assim: mandai procurar mulheres hábeis. E mulheres hábeis aqui, no original hebraico, a ideia é de mulheres sábias. Mulheres sábias. Como assim, pastor, mulheres sábias? Veja que essa é uma das ideias que está percorrendo o texto. Ele se refere no versículo 12 aos supostos sábios na política, na religião, que não conseguem discernir o que está acontecendo. E agora ele fala de mulheres sábias, isto é, mulheres que têm habilidade na arte ou na atitude de prantear, de lamentar. E aí veja a ideia aqui presente. Vocês que antes não ouviram a minha palavra, a minha voz, agora serão obrigados a ouvirem lamento e pranto. Vocês que não foram sábios para discernir o que estava acontecendo e se arrependerem dos seus pecados, agora eu chamo mulheres sábias, mulheres pranteadoras,
para lamentarem pelo funeral de vocês. Você sabe, Jeremias é rico nisso, em jogos de palavras aqui, ilustrando poeticamente o que está acontecendo. Meus irmãos, esta é a sabedoria que será necessária para enfrentar os eventos futuros. Há um comentário que diz o seguinte, sobre as carpideiras. Ainda hoje, no Oriente Médio, em ocasiões de mortes ou calamidades, o luto é conduzido por mulheres profissionais que seguem o cortejo fúnebre, proferindo um grito agudo. O profeta, ele conclamou essas mulheres a deixarem as suas lágrimas fluírem pelos olhos. Não apenas um grupo de mulheres, veja como isso se estende. Versículo 20. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, cada uma a sua companheira, a lamentação. Todas as mulheres deveriam se envolver nisso. A matança, meus irmãos, ela será tão grande, que a quantidade de mulheres treinadas em prantear não será suficiente para esta tarefa. Portanto, todas elas deveriam se envolver na lamentação. Todas elas. Todas elas. Veja a expressão, a palavra aqui, pranto. A palavra pranto aqui, a ideia de sons produzidos por aqueles que choram pelo morto. São sons. E lamentação já expressa uma ideia de uma fala mais articulada, de tristeza, em uma ocasião como esta aqui. Ou seja, usa-se um padrão de palavras que é composto para expressar o lamento. Seria mais ou menos o seguinte: o pranto é o barulho e o lamento é a verbalização do sofrimento, de forma padronizada e organizada, expressando isso diante da catástrofe. Sim, a catástrofe prestes a tragar a nação. Ela é tão abrangente que todos devem se preparar para ela. O Senhor menciona aqui as mulheres, mas não tenha dúvida que se aplica a todos. Todos são chamados a lamentar. Todos. Todos. Lá em Lucas capítulo 23, versículos 28 e 29, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pronunciou palavras semelhantes, meus irmãos, de advertência quando ele predisse a queda de Jerusalém. E esses versículos aqui, como eu disse, não são apenas para as mulheres. Todo cristão, como diz Paulo em Romanos 12, versículo 15, é chamado a chorar pelos que choram. O pranto, o lamento, e nesse caso, pelos nossos pecados, da nossa igreja e da nossa nação, deve ser uma característica de todos nós, não apenas das mulheres. E nesses tempos, e eu vou ser bem específico aqui, nesse dia 9 de março de 2025, século 21, Fortaleza, Ceará, Brasil, nós precisamos resgatar essa característica. Imediatamente. A arte perdida da lamentação. Vocês devem lembrar que eu já falei algumas vezes sobre o jejum público solene, onde isso é especialmente visto na igreja, o lamento, o pranto, num dia como esse, que a igreja se reúne para jejuar publicamente e assim clamar a Deus misericórdia, confessar os pecados e clamar ao Senhor misericórdia pelos pecados cometidos. Mas quantas vezes nós, individualmente, temos feito isso, meus irmãos? Todos nós, quantas vezes? E eu falo primeiramente para os homens aqui, que via de regra são mais difíceis de demonstrar tristeza, de chorar. Você deve lembrar que em Jeremias capítulo 9, o profeta é descrito, no final do 8, começo do capítulo 9, como alguém que tem também um rio de lágrimas, uma fonte que sai dos seus olhos. Então não é coisa de mulher chorar,
Coisa de crente. Coisa de crente. Chorar aqui nesse caso com um fundamento, há uma razão específica para isso. Quando foi a última vez que você chorou, sinceramente, pelos seus pecados? Pelos seus pecados. E não apenas quando você cometeu um pecado grave contra o Senhor, um mais grave. Mas eu digo, os pecados que você comete frequentemente. Quando foi a última vez que você, diante do trono da graça, prostrado diante de Cristo, você pranteou e lamentou profundamente pela iniquidade do seu coração? Quando foi a última vez que você fez isso? Nós somos velozes, rápidos em acusar o pecado da nação, da igreja, mas nós temos muita dificuldade em apontarmos o nosso próprio e abrirmos o coração diante do Senhor Deus. Por mais que Ele sonde e saiba, é claro, mas Ele nos chama a fazer isso, a nos apresentarmos diante dEle e confessarmos pecado por pecado, quebra de mandamento após quebra de mandamento. Nossas orações muitas vezes são rasas, são bem rápidas, não há profundidade, não há um pesar que flui de um meditar sério no pecado que nós praticamos. Simplesmente a gente age assim, ó. Deus já sabe, o que eu fiz foi errado, eu tenho consciência disso, então eu simplesmente falo para o Senhor, Senhor, me perdoa desse pecado, e pronto. É o que a gente faz muitas vezes. Mas nós deveríamos gastar tempo. Pense, tentando ter uma média dentro da sua oração de tempo que você gasta com a petição em comparação com a confissão. Sabe, a petição é um elemento, é uma característica, faz parte da oração. Mas a confissão de pecados também. E você aprende isso a cada culto solene, a confissão pública de pecados. Mas quanto tempo das suas orações você gasta com confissão de pecados? Meus irmãos, todos nós, sem exceção, falhamos nisso. Pensemos no nosso culto doméstico. Precisamos gastar mais tempo junto com a família, o homem conduzindo isso, com a esposa ali, com seus filhos, dizendo, Senhor, perdoa a nossa casa, porque temos pecado contra Ti. Lembre-se que Jó fazia isso, ele orava pelos seus filhos, mesmo sem saber se ele tinha um pecado contra o Senhor. Estamos distantes disso, de uma piedade que ela é evidenciada através do lamento sincero pelos nossos pecados. Pense também nos momentos de oportunidade que você tem para instruir os seus filhos. Por exemplo, talvez no caminho para a igreja, você já tenha observado com a sua família pessoas, é muito provável que você faça isso, porque a gente vê isso com frequência. Pessoas que no lugar de estarem no dia do Senhor, adorando ao Senhor pela manhã ou à noite, estão fazendo outra coisa. Quantas vezes isso acontece, né? Batendo papo no meio da calçada, as pessoas, ou então assistindo televisão, ou jogando bola, alguma coisa, comendo num restaurante, alguma coisa acontecendo, e você observa isso. Veja, essa é uma oportunidade que você tem para instruir o seu filho. E vocês, crianças, me escutem atentamente com relação a isso. Essas pessoas, elas não são felizes. Elas não são satisfeitas. Elas são idólatras. E procuram se gloriar em coisas terrenas. Você deve conduzir o seu filho a lamentar por isso. Para que ele, desde a mais tenridade, entenda. E veja, isso é difícil, nosso papel é incutir todos os dias no coração da criança. E confiando na graça de Deus que vai operar no coração dele, o Santo Espírito. Lamente pelos seus pecados e lamente pelos pecados do outro também. Veja como é triste, meu filho. No lugar de estar na igreja, adorando ao Senhor, eles estão aí, fazendo outras coisas. E tendo alegria, suposta alegria, em outras coisas. Lamentar os nossos pecados, lamentar os pecados também do nosso próximo.
Isso envolve, meus irmãos, também o lamento pelo pecado da igreja. Porque o que está sendo descrito aqui é exatamente isso. Jeremias lamentou por isso, e ele chama a nação, começando pelas carpideiras, a lamentar pelos pecados do povo, da igreja do Senhor Jesus Cristo na antiga aliança. É a igreja. A igreja. Mas é impressionante como em nossos dias isso tem sido também esquecido. Aquilo que é pecado é tratado como se não fosse. E quando você chama de pecado, você é tratado da pior forma possível, por ser aquele que denuncia o pecado. Percebe? Já usaram essa analogia, e eu, como pregador, também posso utilizá-la muito bem. É como alguém que se revolta contra o médico por causa do diagnóstico. Como pode o Senhor me dizer isso? Como pode o Senhor dizer que eu estou com essa doença? Como pode o Senhor afirmar isso? E ele quer matar o médico, porque ele disse com precisão qual é o problema dele e qual é o tratamento para ele. As pessoas querem matar os mensageiros, querem matar os profetas, querem matar. Não querem lamentar pelos seus pecados. A convocação acontece, lamentem pelos seus pecados. Eles não querem. Querem ver apegados na sua iniquidade. Você é chamado essa manhã, assim como eu, a um ministério de lamentação. Não entenda isso como vamos criar agora um departamento disso na igreja. Deus nos livre. Mas a igreja toda, homens, mulheres e crianças, idosos, todos vocês, todos nós, devemos nos envolver nesse ministério de lamentação, diariamente. Eu pergunto, onde estão as mulheres, falando para vocês, minhas irmãs agora, especificamente, que lamentam pelos seus pecados? Quantas vezes as orações de vocês são também supérfluas, fúteis, por coisas tão insignificantes, quando deveria ser especialmente para confessar o seu pecado, da sua família, da igreja e da nação. O famoso autor Francis Schaeffer, ele nos lembra, falando desse assunto, diz o seguinte: com amor devemos enfrentar diretamente o fato de que nossa cultura realmente está sob o juízo de Deus. Devemos proclamar a mensagem com lágrimas e apresentá-la com amor. Seria insuficiente dizer tais coisas friamente. Jeremias chorou, e nós devemos chorar pelo pobre mundo perdido, pois somos todos de uma mesma espécie. Eu devo derramar lágrimas pela minha espécie. Chegamos agora à parte final. O texto nos ensina, principalmente essa manhã, primeiramente, aquilo que nós não devemos nos gloriar, ou nada de que gloriar-se. É exatamente esse ponto agora. Esse contexto aqui, esse ponto de fundo do pecado, do juízo, da lamentação, que nós somos exortados pelo Senhor Deus, pelo seu profeta, advertidos quanto a o que nós não devemos, ou em que nós não devemos nos gloriar. Ou seja, a glória indevida aqui. Versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Agora você observe como esses três elementos aqui, esses três aspectos, sabedoria, força e riquezas, não apenas eles não são motivos para se gloriar, mas eles também, e por isso eu comecei a introdução falando sobre isso, eles são elementos característicos da busca de qualquer monarca, de qualquer governante. O que os reis querem? O que governantes querem? Eles querem sabedoria, conhecimento, eles querem força, poder, e eles querem riquezas. Riquezas. Essa tríade, ela é vista na busca dos reis.
E o fim último qual é? A glória pessoal deles. Aqui está a glória deles. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos gloriar nessas coisas. Primeiro, observe, homens sábios, eles adoram se gloriar na sua sabedoria. E começa cedo, meus irmãos. Logo no início da vida, logo no começo da nossa caminhada. Ou você não já viu, ou até mesmo já não fez isso quando criança. Na escola, recebeu um elogio da professora, ou então recebeu ali algum tipo de, algo que identifica, né, uma estrelinha, algum adesivo dizendo que você foi bem, e chegou para o colega e disse, está vendo que eu ganhei? Pelo meu conhecimento, ou pela minha habilidade. E a mesma coisa acontece, e ainda em proporção maior, quando chegamos à universidade. A busca por querer mostrar maior conhecimento do que o nosso próximo. Esse orgulho não é novo, já é antigo. Foi visto nos dias de Jeremias, mas também no século XIX. Aqui eu cito uma história bem interessante com relação a isso. Um erudito, certo erudito esteve visitando a Universidade de Oxford, e ali ele não encontrou membro algum da universidade que soubesse de tudo, mas encontrou um monte de sabe-tudo. Ele diz o seguinte, ele descreve essa experiência dele dizendo o seguinte, século XIX, o erudito visitando a Universidade de Oxford. Em outro lugar, fiz algumas perguntas a um professor de astronomia sobre anatomia ou botânica, e ele imediata e francamente teve a coragem e a honestidade de responder, não sei. Porém, em Oxford, parecia mesmo que todos se consideravam igualmente obrigados a serem universais, a saberem tudo e serem capazes de dar alguma resposta afirmativa a todas as perguntas, por mais estranhas que fossem as suas atividades comuns e específicas. Há tanta sabedoria em, de vez em quando, responder não sei, que numa universidade que vem sendo aplaudida e considerada a mais sábia por 9 ou 10 séculos, eu pensei que, pelo crédito do lugar, deveria ouvir esse tipo de resposta pelo menos uma vez, antes de ir embora. Então, tentei muito, mas nunca consegui obtê-la. O apóstolo Paulo, ele tinha uma resposta que é simples aqui para esse perplexo do erudito ali no contexto acadêmico. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. O saber ensoberbece. O saber ensoberbece. Proezas intelectuais alimentam o ego. O sábio pode se gloriar da sua sabedoria, mas um QI elevado não é motivo para se gloriar. Por quê? Somente Deus conhece todas as coisas. E toda sabedoria, todo conhecimento que alguém possui, vem do Senhor Deus. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, sábio ou belo, já é conhecido por Deus. Portanto, a melhor façanha intelectual que alguém pode ter é pensar os pensamentos de Deus, no sentido de que andar, ou no caso, o seu conhecimento ser conforme a revelação divina. Essa é a maior demonstração de conhecimento. Veja o texto, novamente, 1 Coríntios capítulo 1. Abra lá, por favor, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Versículo 20, texto que foi lido na Santa Convocação. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Versículo 23 agora, até o 25. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Você quer ser sábio? Provérbios 1, versículo 7. Vai lá para Provérbios 1, versículo 7. Provérbios capítulo 1, versículo de número 7.
Diz a palavra do Senhor Deus, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eis aqui o conhecimento que você deve buscar. Conhecimento que é atrelado, que está ligado ao temor do Senhor Deus, ao temor ao Senhor Deus. Assim você expressa a verdadeira sabedoria. Sem isso é apenas tolice, insensatez. Agora vá para 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Veja também uma outra forma, uma segunda maneira de você buscar conhecimento, cada vez mais conhecimento do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Busque o conhecimento de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Fora disso, toda glória ou toda tentativa de se gloriar no conhecimento é vã. E aos sábios, e aos fortes, veja, homens fortes também gostam de se gloriar na sua própria força. E aí nós temos muitos exemplos. Você pode ver isso entre lutadores profissionais, entre boxeadores e outros também, que nem são profissionais da área, mas que se exibem com seus músculos, com a sua força. Tolice. O homem mais forte do mundo, a sua força não pode ser comparada com a força de Deus. E o apóstolo Paulo também abordou esse tema. Lá, 1 Coríntios, capítulo 1, novamente, versículo 25, ele diz: a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pense no famoso boxeador Muhammad Ali, nos anos 70, quando falou que ele era o maior de todos. Os anos passaram e na Olimpíadas de Atlanta, em 96, ele não pôde fazer mais do que carregar ali a tocha. Onde está a sua força? Homens fortes, fisicamente fortes, poderosos, também se gloriam numa glória vã, passageira. Terceiro lugar, os ricos são tão orgulhosos quanto os sábios e os fortes. O Senhor, ele contou uma história que fala sobre isso. Vá lá para Lucas capítulo 12, veja, Lucas 12, versículo 18 ao 20. Lucas 12, 18 ao 20. Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? No versículo 21, ele diz, o Senhor: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Em outras palavras, você não poderá levar nada consigo. Nada. O puritano Thomas Fuller, ele destacou 2 problemas na riqueza. Primeiro, as riquezas podem nos deixar enquanto vivemos. Ouça, você que é avarento, você que não dizima achando que vai faltar no final do mês, você que se apega ao seu dinheiro, não só com relação aos dízimos, tá? Com relação a tudo, e você, mesmo sendo rico, se apega ao dinheiro, você que é mesquinho, as riquezas podem deixar você agora. Já pensou? Se você perdesse seus bens, agora, isso pode acontecer. Mas ele também destaca um outro problema das riquezas. E nós devemos, ele diz, o puritano,
E nós devemos deixá-las quando morrermos. O que significa isso? De um jeito ou de outro elas vão embora. De um jeito ou de outro. Ou você perde agora, ou você perderá quando você morrer. Por isso que é tolice. E só revela o tanto do seu coração idólatra e avarento de você ficar apegado às riquezas e se gloriar nelas. Porque elas vão embora. Elas vão embora. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou ser responsável, né? Vou torrar meu dinheiro todo dia amanhã. Não, não é isso. Você deve ser o quê? Um bom despenseiro, um bom administrador. Administrar para a glória de Deus. E não colocar o seu coração nessas coisas. Não se gloriar nelas. Lembre-se disso. As riquezas não são um tesouro duradouro. Não são. Sabedoria, força, riquezas, são essas coisas das quais você não deve se gloriar. Não. Na verdade, além do próprio Deus, nada mais é. Não apenas conhecimento, força e também bens, riquezas. Se você se gloria no seu casamento, aí veja, ô pastor, não vou ficar alegre, não é isso. É no fim, como fim último. Se a tua glória, o teu gloriar-se está no teu cônjuge, nos teus filhos, no teu trabalho, enfim, seja no que for, que não seja o Senhor, você está se gloriando em coisas que são vãs. São vãs. Calvino, novamente, ele explica, ele diz o seguinte com relação a isso: não apenas condenado nessas palavras é o orgulho do poder humano e a vanglória na sabedoria e na riqueza, mas também são os homens totalmente despidos de toda a confiança que colocam em si mesmos, ou buscam no mundo, a fim de que somente o conhecimento de Deus possa ser considerado suficiente para obter felicidade perfeita. Perfeita. Meus irmãos, as limitações do mero talento, elas são muito bem ilustradas por um acontecimento lá dos anos 90, um infortúnio que ocorreu com um economista brilhante chamado William V. Carey. Em outubro de 97, aos 62 anos, ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia. 24 horas depois, estava morto. Ilustra muito bem como as glórias terrenas são passageiras. O profeta aqui, Jeremias, descobriu que nem a mente, nem o corpo podem dar a segurança última nesta vida, e o que dizer? Então na próxima. A morte e a destruição chegam a todos. Se confiam na sabedoria mundana, na força humana ou no tesouro terreno. Quando as pessoas são espalhadas entre as nações, as casas ficam em ruínas, a morte entra como um ceifador cruel, leva a sua foice ao grão, então todas as vanglórias devem chegar a um fim, os mortos não se gloriam. É a pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez para, no caso, Deus, na história que o Senhor conta, fez para aquele homem, para aquele rico. Eu replico para você aqui. Hoje o Senhor pedirá a tua alma. Se isso acontecer, o que tens preparado? Talvez você diga, o meu conhecimento, o meu saber, a minha força, a minha riqueza. O que você tem? O que você tem preparado? O texto conclui, nos mostrando em que ou em quem devemos nos gloriar. Versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. No que você deve se gloriar? O texto é claro. Glorie-se no conhecimento de Deus. Não, você não deve se gloriar, não é essa a ideia,
por conhecer a Deus. A única razão pela qual você conhece a Deus, e porque eu conheço a Deus, é porque aprove ao Senhor revelar-se a si mesmo a nós. Então não há aqui nenhum tipo de motivo para se gloriar. A glória é do Senhor, Ele quem quis se revelar a nós. Mas você deve se gloriar no próprio Deus, no conhecimento que você vai tendo dele, no sentido de ter cada vez mais comunhão e intimidade com Ele. Contrastando com a tríade da autossuficiência, você percebe aqui? Sabedoria, força e riqueza. Agora você tem uma outra tríade, no versículo 24. Eu sou o Senhor, e faço o quê? Misericórdia, juízo e justiça na terra. Primeiro, observe, o conhecimento que é descrito aqui de Deus deve ser um conhecimento em termos do seu nome pactual. É o nome do Senhor aqui, Yahvé. Yahvé, aquele que libertou o seu povo, aquele que sustenta o seu povo. Eis onde está a tua glória, no Deus da aliança, no Deus do pacto. Observe que ele não deve ser concebido como uma coleção de atributos abstratos. Não. A expressão aqui revela a atividade divina do Senhor. É dito que ele faz, ele exercita. O conhecimento aqui mencionado do Senhor Deus, meus irmãos, não é uma especulação árida. E aí eu vou lembrar àqueles que estão ouvindo as doutrinas. Se não estiver, eu peço que você faça isso. O que diz o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 105. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Um dos pecados proibidos no primeiro mandamento, proibido, é as investigações afoitas e curiosas dos seus segredos. Então o primeiro mandamento proíbe que nós busquemos um conhecimento do Senhor que envolve essa investigação meramente curiosa, ou seja, uma atitude errada de irreverência, bem como também pelo motivo errado, apenas mera curiosidade, sem querer conhecer de fato a Deus, fazer sua vontade, e também sem ser para o benefício do outro. Mera curiosidade. Não é o conhecimento em vista aqui. Conhecer a Deus não é simplesmente você se debruçar sobre a teologia, sobre a palavra de Deus e saber termos, não. É um conhecimento que envolve relacionamento e submissão à vontade dele. Essa é a ideia. E aí vem os termos que eu preciso explicar rapidamente. Primeiro, o termo, e eu espero que todos já saibam. Se pudessem falar aqui publicamente, espero que todos falassem uníssono. Hesed. Hesed, misericórdia. Que é o quê? Difícil de traduzir em português. Mas a ideia de benignidade. Deus ama o seu povo e Deus tem um amor pactual para com o seu povo. Ele cuida, ele zela, ele protege o seu povo. É a bondade de Deus, é o seu amor constante, seu amor infalível. O rei pactual de Israel é aquele que se comprometeu a exercitar o seu relacionamento com o povo que ele escolheu para si. E não pode haver dúvida quanto às suas boas intenções. Conhecer a misericórdia de Deus deveria causar em nós uma admiração em saber que o Senhor diariamente exerce para conosco o seu hesed, o seu amor constante para conosco. Isso requer uma resposta também, que eu vou já dizer. Em seguida, o juízo. O juízo é a palavra hebraica mishpat. Ela cobre a administração do reino de Deus como um reino caracterizado por padrões de equidade e verdade que refletem o que ele mesmo é. Ou seja, ele é o Deus que pune os ímpios. Ele julga aqueles que quebram a sua lei. Ele exerce juízo sobre a terra. E não há nenhuma ação, seja pública ou secreta, que passa desapercebida aos seus olhos. Deus julga. Ele, de fato, é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas isso não significa dizer que ele não vai exercer o seu juízo. Em terceiro lugar, justiça, ou a ideia também aqui, sekedar, é a ideia de retidão. Retidão refere-se à conformidade a um padrão. Meus irmãos, Deus é aquele que sempre está à altura das normas exigidas por seu ser eterno e pelo vínculo pactual no qual entrou
voluntariamente. Como diz a palavra de Deus no Salmo 145, verso 17, Deus, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Deus é justo, Deus é reto e exerce a sua retidão, a sua justiça na terra. E aí ele diz ainda, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Pastor, o que significa isso? A expressão aqui traz a ideia não apenas que Deus ele se agrada em exercer essas coisas, essa tríade que Deus assim manifesta, mas Deus se agrada em que o seu povo também as manifeste em sua vida. Olha a beleza disso. No lugar de você se vangloriar em sabedoria, força e riqueza, você deve se gloriar no conhecimento que você tem do Senhor, à medida que você exercita misericórdia, juízo e justiça. Eis a glória da igreja. Conhece ao seu Senhor e anda com e como o seu Senhor, exercendo os atributos do Senhor, comunicáveis, obviamente. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 31, que já foi lido, não lerei novamente, nós encontramos o apóstolo Paulo desenvolvendo um argumento similar ao de Jeremias. De um lado, eu resumo isso aqui, ele coloca a sabedoria e a força humana, e do outro, a sabedoria divina encarnada em Jesus Cristo, que parece ser mera tolice e fraqueza quando vista de uma perspectiva mundana. Porém, isso foi feito para mostrar a nulidade de todo orgulho humano e levar à conclusão. Versículo 31 do capítulo 1 de Coríntios. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O desafio, meus irmãos, continua sendo pertinente, porque a tensão entre o que é atraente ao pensamento e a sabedoria humana, e o que é ordenado pela palavra de Deus, é tão intensa como foi nos dias de Jeremias e nos dias do apóstolo Paulo. Frequentemente nós lutamos com isso. Queremos nos gloriar em coisas vãs, quando a palavra de Deus nos exorta a nos gloriarmos no conhecimento do nosso Deus. Eu encerro com João 17, versículo 3. João 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você conhece esse Senhor que merece glória? Você conhece? Você conhece, homem? Você conhece, mulher? Criança, filho da aliança, você que nasceu na aliança, você conhece? Se a sua resposta é não, não há nada do que você se gloriar. Você pode ser rico, forte, inteligentíssimo, não há nada do que você se gloriar. Nada. Nada. Se você não conhece o seu Senhor. Se a sua resposta é sim, então você deve se gloriar o quanto você quiser. Você tem motivos de sobra para se gloriar. E você se gloriará por toda a eternidade. Eis a glória da igreja de Cristo. Diferente dos reis, dos governantes, a glória da igreja está em conhecer ao seu Senhor e exercitar este conhecimento, demonstrando em sua vida. Fora disso, qualquer outro tipo de glória é vã. Que Deus abençoe o seu povo para a sua glória e para o nosso deleite. Amém.